E aí, gente, tudo bem? Esse é o quarto episódio do podcast. Eu sou a aluna Manuela, de segundo ano do ensino médio. Eu sou a Flávia, do terceiro ano. E a gente tá aqui com o Carraldo. Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai fazer umas perguntas mais relacionadas a vestibular. Então, rola sempre uma dúvida, né? E a gente queria saber quais são os assuntos que mais caem no vestibular sobre física. Bem, meninas, então, a física é bem ampla, tá? Mas se a gente pensar nas provas de vestibulares que nós temos, pensando no Rio de Janeiro, que a gente tem a prova da UERJ e uma prova nível nacional, que é a prova do Enem, a gente tem um assunto de calorimetria, a parte de mecânica, né, dos corpos, né, como os leis Newton, do movimento dos corpos, a parte de circuitos elétricos, que a terceira série desse ano está começando a ver, são assuntos que possivelmente estarão na sua prova e vêm sendo cobrado cada ano que passa. Então, a gente queria saber se, na maioria dessas provas, normalmente tem muitas pegadinhas em questões. A gente queria saber uma forma de lidar, de meio que se ligar nessas pegadinhas que tem. Bem, uma pegadinha que muitos alunos caem é a parte das unidades medidas, né? Então, você fazer uma boa leitura da questão, saber quais são as grandezas que estão sendo tratadas ali e como trabalhar essas grandezas dentro de um conceito, dentro de uma relação entre essas próprias grandezas e ficar atento a essas unidades medidas é primordial. E para você não cair nessas pegadinhas, é muito treino, é você treinar bastante, fazer muito exercício, que no dia você só vai replicar aquilo que você treinou ao longo do ano. Focar nessa parte, então, de unidade de medida. Exatamente, né? Isso sempre cai. O Enem tem um estilo mais contextualizado, né? De questão e etc. Qual o método você diria que é o melhor para a gente poder desenvolver nessas questões? Bem, eu acredito, né, pela minha experiência, que é muito importante que o aluno domine o conceito, tá? Acredito que o aluno precisa realmente dominar bem aquele conceito que ele está estudando, para quando ele se deparar com uma questão muito contextualizada, porque se você pegar a prova do Enem, você vai ter textos gigantescos, onde ele vai elaborar muito ali o assunto, para depois ele ir para o comando. Então, se você domina bastante o conceito e faz muitas questões antigas do Enem, então fazer provas anteriores é extremamente importante, você consegue safar isso tranquilamente. E a questão de memorização das fórmulas? Porque são muitas e é muito difícil de memorizar todas, né? Cara, é prática. Eu particularmente, em alguns momentos das minhas aulas, eu gosto de ter uma brincadeira ou outra com uma fórmula, mas nem sempre você vai ter na física questões que é simplesmente você pegar uma equação e resolver. Muitas vezes, principalmente na prova do Enem, você precisa entender aquele conceito e aplicar aquele conceito. Às vezes você não precisa pegar uma fórmula e resolver a parte matemática da coisa. Então, a física, ela faz parte da ciência da natureza. Se você entende o conceito físico que está por trás daquilo ali, você consegue desenvolver e conseguir resolver a questão. E aí, para questões mais conteudistas de você ter a parte matemática da coisa e você resolver, como eu falei anteriormente, cara, é muito treino. Quanto mais exercício vocês fizerem, mais preparados vocês estarão para o vestibular. Então, acho que é mais se ligar em questão de entender o exercício e aplicar na pós, exatamente. Você aqui falou sobre as pegadinhas, né? Uhum. Tem alguma que é comum sempre ter? Então, como eu falei, cara, a parte de unidade de medidas e a parte gráfica, que é um assunto que cai muito na cinemática, todo ano tem, por exemplo, na prova do Enem, você passar de quilômetro por hora para metro por segundo, você converter essas unidades de tempo, né, de minuto ou de hora para segundo. Então, são pegadinhas que sempre vão aparecer em prova, tá? E, além disso, você tem aqueles conceitos que estão muito interligados, como temperatura, calor. O aluno acaba confundindo o que é temperatura, o que é calor. Isso vai estar nas alternativas e vai acabar confundindo na cabeça do aluno, né? São os distratores que nós chamamos na prova do Enem. Então, você falou de fazer exercício. Tem alguma plataforma que você indique ou então só questão de pegar a prova do Enem anterior e fazer? Corte, a mim, desculpa. Bem, então, galera, fazer exercício, que eu acho que é primordial, é você pegar provas anteriores. Porque, assim, quando você faz o vestibular da UERJ, você tem uma pegada completamente diferente do vestibular do Enem. Então, o aluno que ele fala assim, cara, eu vou fazer questões da UERJ para estudar. E ele vai fazer a prova do Enem, quando ele começar a fazer a prova, se ele nunca fez a prova do Enem, se ele nunca se deparou, nunca leu uma questão que foi aplicada em anos anteriores, ele vai tomar um susto. Assim como qualquer outro vestibular. Então, se você tem uma vontade de fazer o Enem para entrar na universidade pública, por exemplo, FRJ, Unirio, UF e tudo mais, você precisa fazer provas antigas do Enem.
Assim como se você quer passar para a UERJ, você precisa fazer provas antigas da UERJ, ou até mesmo vestibulares fora do Rio de Janeiro. Cada faculdade, cada vestibular tem a sua particularidade. Se você domina essa particularidade, você, consequentemente, vai mandar bem no vestibular. Então você acha que para física vale a pena fazer resumo e estudar teoria ou focar só em exercício? Eu acho que é uma mistura de tudo. Acho que o resumo ele te ajuda a entender o conceito e o exercício te ajuda a fortalecer aquele conceito. Porque a física, o erro ali na física, ela tá inerente. Você vai tentar uma vez, você vai errar, você vai tentar a segunda vez, você vai errar. Na terceira você já vai começar a tentar procurar esse teu erro, não deixar cair naquele erro. Com o tempo você vai desenvolvendo uma habilidade, que é o que o Enem pede, por exemplo, né? São competências e habilidades para solucionar aqueles problemas que vocês estão resolvendo. Então, uma mistura disso de uma maneira equilibrada, ok? Porque assim, o resumo ou qualquer cópia que você faça, tem que ser produtivo para vocês. O resumo bonito é legal? É. Mas se ele não for produtivo, nada vai adiantar. Uma letra bonita, um título bonito, de nada vai adiantar. Tem que ser algo produtivo e valioso no seu estudo. Tem você falou em questão de resumo, de entender as coisas, algum macete específico que você sabe que cai muito, tem como você falar pra gente? Bem, cara, eu não sou muito do macete. Eu acho que o aluno ele precisa realmente sentar, estudar, ter uma organização. Acho que isso é primordial, ainda mais vocês que estão na escola. Então vocês têm toda uma rotina escolar de prova, semana de prova, as aulas, trabalho, enfim. Mas o vestibular ele pede um acompanhamento, uma dedicação extra, fora desse horário escolar. Obviamente que dentro da escola, dentro daquele horário da sala de aula, você vai desenvolver certas habilidades, mas você precisa estudar fora dali. E aí como é que você estuda isso? Se organizando, pensando na sua rotina, organizando os seus horários, vendo como é que está a sua grade dentro da escola e, claro, completando isso com bastante exercício, revisando os conteúdos, até porque no começo do ano, você estuda uma coisa, se você não voltar nesse conteúdo, lá na frente, quando você for fazer pela primeira vez aquele exercício que você viu lá em fevereiro, já era. Você vai ter um hiato muito grande nisso aí, a probabilidade de você esquecer aquele conteúdo é muito grande. O que você diria para os alunos que falam que não nasceram para física? Bem, cara, eu não gostava de física. E caí de paraquedas na disciplina, gostei. Tive, na verdade, tive uma vontade de mudar de curso na época, mas comecei a dar aula, comecei a gostar, comecei a me ver, né, trabalhando com isso. E assim, como aconteceu comigo quando eu era aluno, né, na escola, eu acho que a física, ela é como você aprende uma linguagem nova. Quando você aprende uma língua nova, tem toda uma dificuldade para você tentar fazer uma associação, até mesmo com a nossa língua ou outra língua estrangeira. E a física é isso. Só que ela é uma linguagem matemática. Então você, além da linguagem matemática com os conceitos de natureza, misturando tudo isso, se torna uma disciplina um pouco difícil. Mas se você tiver persistência, resiliência, dedicação, você vai começar a ver sentido para aquilo, você vai ver resultado, e essa confiança vai vir. E a confiança é muito importante para a gente nesse âmbito de vestibular, sabe? Então eu acho que você vai começar a caminhar cada vez mais para desenvolver uma habilidade e mandar bem. Você pode não ser um Newton Master da vida, Sim. mas tenho certeza que vocês vão fazer bons exercícios, estudar de maneira eficaz e ver sentido para aquilo que vocês estão fazendo. Qual o maior erro que os alunos cometem ao estudar física e como você acha que eles conseguem evitar? Bem, o maior erro que os alunos cometem é esquecer da matemática. Primeira coisa. Porque a parte matemática ela vai estar dentro da física ali. Você pode ter a prova do Enem, mas geralmente são 15 questões de física, né? 15, 16, 17, dependendo do ano. Você tem aí metade aí dessas questões um pouco mais de matemática, então, querendo ou não, a matemática vai estar presente ali. Mas você também deixar de lado os conceitos é ruim. Então, a primeira parte, eu acredito que o aluno ele precisa dominar conceitos básicos da matemática. Razão, proporção, entender o que é uma grandeza diretamente proporcional, inversamente proporcional, essa parte gráfica da função. Quando ele entende bem isso e faz sentido para ele essas relações, ele consegue ver a aplicação disso na física, na química, em outras áreas. Então essa é a primeira parte. Acho que é o maior erro que o aluno comete. Depois, ele simplesmente
deixa de lado a parte conceitual da física e quer ir muito para o exercício, né? Então, calma, entende primeiro quais são as relações que você tem entre essas grandezas, para depois você conseguir aplicar. Eu acho que tudo é a base que a gente consegue fortalecer. Se a gente fortalece bem a nossa base, a gente consegue ir construindo um degrau após o outro até a gente chegar no topo que a gente quer, tá? E você me perguntou sobre a questão de uma dica para os alunos. Aí, cara, é isso. Acho que o aluno precisa fortalecer a sua base. Todo mundo, né, quer chegar o mais rápido possível na aprovação. Pode ser que a aprovação, né, não seja de imediato. E eu acho que é tudo um processo, é constância. Você ter ali um processo a cada dia, cada semana, todo mês você treinando, se dedicando, você vai chegar naquele objetivo. Não dar um passo maior do que a sua própria perna, senão você vai cair. Então é isso. Você falou pra gente focar mais na parte de matemática, de negócio de troca de unidade. E aí, a princípio, você diz pra focar mais nisso, pra depois focar nos... Na parte conceitual Conceitual e conseguir aplicar esse das fórmulas. Isso. Perfeito. Mas de cronograma pra estudar pra Enem e UERJ, você tem alguns temas que caem mais? Sim, se a gente pegar historicamente a prova do Enem, a parte de termologia, que é essa parte de calorimetria, né, o que é calor sensível, calor latente, ela deu um boom muito grande, né, e você tem uma crescência muito grande desse assunto nos últimos anos, assim como a parte ondulatória, que sempre foi um carro-chefe na prova do Enem. Então você entender os fenômenos ondulatórios, os fenômenos elétricos, né, essa parte de circuitos elétricos que o Enem cobra bastante, são 3 tópicos primordiais. Você saber a parte de calorimetria, a parte ondulatória e circuitos elétricos, cara, você tem boa parte das questões de física dos últimos 10 anos da prova do Enem. E aí se você pegar outras provas, né, de vestibulares, por exemplo, a prova do UERJ, você também beira esses assuntos. Obviamente, a ondulatória, ela não está no exame de qualificação. Se você pegar o edital da prova da UERJ, não tem, só no exame discursivo. E aí tem alguns outros assuntos que acabam entrando no lugar da ondulatória na UERJ. Mas pensando no Enem, ondulatória, calorimetria e circuitos elétricos. Na reta final, a galera gosta de dar aquela revisada, né? Como que você aconselha a galera revisar, só que sem surtar? Porque tá na reta final, né? Então não tem como ver tudo. Bem, primeiro é saber que cada vez mais nós estamos próximo da prova e que não vai adiantar a gente parar para tentar revisar tudo, ok? É aceitar que o trabalho que você fez até aquele momento foi o melhor que você fez, ok? Eu sei que é difícil, já fui vestibulando, é complicado, mas eu acho que o caminho, né, a partir ali de agosto, setembro e tudo mais, chegando mais próximo da prova, é pegar as provas anteriores e fazer. Quanto mais provas antigas vocês fizerem, e eu não digo nem só fazer a prova do Enem regular, porque você tem um Enem regular, você tem um Enem PPL, você tem um Enem segunda aplicação, quanto mais provas anteriores vocês fizerem, melhor. Mais preparados vocês estarão, mais próximo do linguajar da prova vocês estarão, e vocês, consequentemente, vão desenvolver uma prova melhor. Claro, no dia, você pode, de repente, não estar legal, consigo mesmo e tal, mas se ao longo do ano você fez uma boa preparação, fez bastante simulados, treinou a sua organização de prova, o dia é o jogo, é só aplicar. Treino é treino, jogo é jogo. Eu acho que agora precisa uma tranquilizada na gente, mesmo a física sendo o pior aqui todo mundo. É isso. Então foi isso, gente. Acho que a Cataldo já ajudou muito, deu muitas dicas e tranquilizou a gente. Obrigada. Obrigado, meninas. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre o vestibular. Galera de casa, né, quiser mais dicas sobre o vestibular, é só seguir aí o @prof.cataldo. Lá você encontra todas as minhas redes sociais e também o link do YouTube, onde eu tenho um canal, tá, com muitas aulas, com muito conteúdo para vocês, e a minha plataforma online de física também. E sigam também o Insta do SESC, que é SESC-RJ, o do SESC Aprova também. E também tem o Instagram do Terceirão, que é Terceirão SESC.